Passamos ao expediente para relatar pela ordem, conselheira Rosa. Presidente, não tenho pauta para essa sessão. Para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, que oficia nesta corte, doutor Pedro, eu tenho a relatar no dia de hoje processos, como sempre trago, de prescrições intercorrentes, são um total de 10, farei lista, como venho fazendo normalmente. Teve o TC, logo adiantando, acho que eu vou retirar de pauta, é o TC 15135 de 2012, porque na publicação não saiu o nome dele completo, saiu apenas Mozart Rodrigues Brasileiro, quando na realidade é senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro. Então estou retirando de pauta para que seja feita uma nova publicação, é o TC 15135 de 2012. Então retira de pauta. Temos também os processos, o primeiro é o TC de número 18599, 2011. Esse trata da Prefeitura Municipal de Feira Grande, que tem como gestor, à época, o senhor Fábio Apóstolo de Lira. O segundo processo TC de número 1445, 2012. Esse é referente à Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, tendo como gestor, à época, o senhor Dalmo Moreira Santana Júnior. Processo TC de número 1460 de 2012, referente à Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, tendo como gestor, à época, o senhor Antônio Lima de Araújo. Temos também o processo TC de número 8770 de 2012. Esse é da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, a Casal, tendo como gestor à época o senhor Álvaro José Menezes da Costa. Processo TC de número 18863, de 2012. Esse é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Palmeira dos Índios. Temos como gestora, à época, a senhora Analice Paurílio Camelo. O processo TC de número 1797, de 2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas, tendo como gestor à época o senhor José Almerino da Silva. O processo TC de número 9346, de 2012. Esse processo é referente à Secretaria Municipal de Educação de Igaci, tendo como gestor à época o senhor José Haroldo Soares Ferro. E, por último, o processo TC de número 10551, de 2011. Esse é da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e da Inovação, tendo como gestor à época o senhor Eduardo Seton Sampaio da Silveira. Aqui todos os processos eles foram originados do FUNCONTAS, referentes ao não envio ou envio fora do prazo dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos com pareceres pelas prescrições. Então, desta forma, eu voto no sentido de que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873, de 99, destacando que este tem sido, por reiteradas vezes, o procedimento adotado nesta Corte em situações similares. Então, que dê ciências aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Excelência, por gentileza, eu queria só confirmar se o processo 57/12/2011 foi relatado. 57/12/2011. E 2011. Está entre os relatados? Tá, está assim, 57/12. Eu falei, não falei? Ah, eu acho que eu pulei. Não foi isso, eu acho que eu pulei esse processo. 57/12/2011, interessado José Mota Carvalho Filho. José Mota Carvalho Filho.
Perfeito. O voto de Vossa Excelência. Ah, porque tem um da Casal, acho que eu falei, o 8770 de 2012 e o que foi o senhor Álvaro José Menezes da Costa, não é isso? Perfeito, perfeito. E o TC 5712 de 2011 também, que é da Companhia de Abastecimento da Água e de Saneamento, a Casal, que tem como gestor o senhor Gessé Mota Carvalho Filho. Também o mesmo encaminhamento pela prescrição. Perfeito. Eu acho que eu pulei aqui na sequência. Perfeito, Excelência. Perdoem, Somente viu? para Mas confirmar. Que é agradeço, isso? Que é isso, agradeço a Excelência? observação. Que é isso, Excelência. Só para confirmar. O Ministério Público reitera os pareceres exarados nos autos pelo reconhecimento da prescrição em todos os casos, Excelência. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação. As conselheiras que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Para relatar, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel, trouxe um voto. Senhor presidente, eu tenho os votos de contas e de aposentadoria e pensão, mas só tirando uma dúvida, não seria o caso de Vossa Excelência já relatar, considerando que eu estou como substituta, como conselheira substituta? Não, pode relatar. Não, ok. Essa ordem não tem nenhuma... Não tenho rigor. Não tem nenhum rigor. Ok. Então, senhor presidente, eu vou dar início aos processos de aplicação de multa. São 3 processos. Processo TC 554 de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela, cuja responsável é a senhora Nádia Apolinário da Silva, e o descumprimento foi o não encaminhamento da segunda remessa do SICAP de 2016. O processo 815 de 2017, do Fundo Municipal de Saúde, também de Teotônio Vilela, a mesma responsável, a senhora Nádia Apolinário da Silva, só que com relação à quarta remessa do SICAP de 2016. E o processo 7893 de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro, tendo como responsável o senhor Carlos Augusto Lima de Almeida, com relação à primeira remessa do SICAP de 2016. Em todos esses processos, os responsáveis foram devidamente notificados, por meio de ofícios, conforme se observa pelos ARs que estão juntados ao processo, mas não houve manifestação de defesa. Inclusive, há nos autos a certificação do setor de protocolo de que não houve autuação de nenhum processo. Então, pelo exposto, meu voto é no sentido de que... Meu voto não, na verdade, a minha proposta de voto é no sentido de que a primeira Câmara decida pela aplicação de multa de 100 UFAOs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, segundo da Lei 5.604 de 94, em decorrência do não envio no prazo regulamentado das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 2 de 2010. Cientificar os responsáveis da decisão no prazo de 15 dias para recolher a multa, a crédito Funcontas, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para posterior ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação. Essas são as minhas propostas de voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público, se me permite, antes de adentrar no mérito do processo, só queria registrar aqui a minha satisfação em ver aqui pela primeira vez a conselheira Ana Raquel, na qualidade de conselheira substituta, trazendo processos segundo uma relatoria própria, confirmando aqui proposta de votos para a deliberação desta Câmara no Tribunal de Contas. E em total conformidade, né, a previsão normativa constitucional e também a realidade dos demais tribunais de contas no Brasil, que reconhecem essa função constitucional aos conselheiros substitutos. Então, para mim, é um motivo de bastante alegria. Gostaria de deixar registrado mais esse avanço do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Sobre o processo, Excelência, como não houve defesa, e por essa razão os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, né, existindo inclusive previsão normativa para essa postura, para essa conduta no envio dos autos ao Ministério Público, não temos nada a acrescentar nos autos, Excelência. Em discussão?
Encerro a discussão e coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto da conselheira substituta permaneçam como estão. Aprovadas as propostas de voto da conselheira Ana Raquel. Antes de Vossa Excelência continuar, conselheira Ana Raquel, gostaria de me emanar aqui as observações do Ministério Público, inaugurando esse momento aqui na nossa primeira Câmara, utilizando-se os preceitos regimentais que estabelecem aqui as normas de conduta dos tribunais de contas. Seja muito bem-vindo e meus parabéns. Conselheira Rosa. Já que o registro foi feito pelo procurador de contas, doutor Pedro, a respeito desse reconhecimento constitucional das prerrogativas e dos direitos dos conselheiros substitutos, gostaria só de deixar registrado que esse reconhecimento foi trazido em nossa gestão. Eu gostaria de agradecer, o registro foi feito pelo doutor Pedro. Essa é também a primeira vez que eu trago um processo como relatoria própria, como conselheira substituta, né? Na verdade, nós já estamos atuando no Pleno há um tempo, mas não como eu retornei de licença maternidade há pouco tempo, não tinha ainda levado nem ao Pleno e nem aqui. Então, me sinto satisfeita também por ver esse avanço. Na verdade, foram anos de luta. Vai fazer, na verdade, já fez 10 anos em que os primeiros substitutos tomaram posse aqui no Tribunal de Contas e apenas em 2018, ano passado, é que nós conseguimos essa vitória, né? Então, foram anos, foram lutas junto às gestões, várias que se passaram por aqui, e finalmente conseguimos. Óbvio que o Tribunal de Contas tem muitos avanços, não só como instituição, mas também com relação às relatorias dos processos, mas eu acho que esse foi um avanço não apenas para nós, conselheiros substitutos, mas eu acho que um avanço que vai trazer resultados muito produtivos para o tribunal como um todo e para o jurisdicionado, pela própria lógica de se ter 3 relatores a mais trazendo os processos para que sejam julgados, né? Então, espero que a gente consiga esse resultado e, em breve, a gente esteja com essas contas mais atualizadas, né? Muito obrigada. Não tem mais processo relatório? Tenho, senhor presidente. Eu tenho processos agora de aposentadorias e de pensões. Vou lê-los em lista. São os processos 33 e 37 de 2017, que trata da aposentadoria voluntária com proventos integrais da senhora Maria dos Prazeres Laurindo dos Santos, servidora da Secretaria Municipal de Agricultura de Coruripe. O processo TC 7586 de 2018, aposentadoria com proventos integrais da senhora Maria José Vieira Costa, servidora da Secretaria de Educação de Major Isidoro. Processo TC 14972 de 2017, aposentadoria com proventos integrais da senhora Helenice Correia de Versosa, servidora da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. O processo TC 15762 de 2017, que trata da pensão cujos beneficiários são Jennifer Lavine Moraes dos Santos e Arnaldo Batista dos Santos Neto, filhos do ex-servidor Anderson Batista dos Santos, que era servidor público do Estado de Alagoas. Processo TC 6806 de 2017, o beneficiário senhor Aderso de Novaes Queiroz, viúvo da ex-servidora Francisca Maria de Queiroz, ex-servidora pública do Estado de Alagoas. TC 8058 de 2017, o beneficiário senhor Luiz Soares da Silva, viúvo da ex-servidora Miriam Chaves dos Santos, também do Estado de Alagoas. E o TC 14503 de 2017, beneficiária Crislaine Caetano Araújo, viúva do ex-servidor Alberto Rodrigues Barros, também do Estado de Alagoas. E minha proposta de voto, senhor presidente, é no sentido de ordenar o registro das portarias e dos decretos que concederam as respectivas aposentadorias e pensões, por estarem legais,
da ciência das decisões aos respectivos órgãos de previdência e determinar a devolução dos respectivos processos administrativos originais aos órgãos de previdência, certificando a providência nos autos dos processos em epígrafe. Palavra ao Ministério Público. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto da conselheira substituta permaneçam como estão. Aprovados. Não tem mais processo. Trago, senhoras conselheiras, senhora conselheira, senhor Ministério Público, 3 contratos por terem naturezas distintas, farei cada um per si. Processo terceiro de número 3361, 2013, da Universidade Estadual de Ciências de Saúde, o CISAL, a relatora, a responsável, a senhora Rosângela Maria Vilzomiska. É o nome... Nunca consigo pronunciar com muita rapidez, com muita fluência esse nome. A gerente de gestão hospitalar, Alceni dos Santos Pereira, através do memorando 250/2012, solicitou a aquisição de material médico hospitalar, ventilador para ventilação não invasiva, máscara fácil para ventilação não invasiva, para abastecer a unidade de terapia intensiva do Hospital Escola Dr. Elvo Altos. A licitação foi realizada na modalidade pregão eletrônica, na ocasião restou vencedora do certame a empresa Alessandro Cavalcante, EPP, com seu devido inscrição de CNPJ. O valor global do contrato referente aos autos é de R$ 36.650. Nesses termos e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato de número 36/2014. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, através do procurador Gustavo Santos, emitiu o seu parecer, que nesse momento deve ser defendido pelo representante do Ministério Público. É o relatório. Com a palavra, Ministério Público. Pela regularidade do contrato. Observando todas os preceitos legais, a tramitação regular, inclusive com encaminhamento ao Ministério Público, voto em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato social de número 36/2014, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo terceiro de número 14.243, de 2013. Esse do município de Pão de Açúcar, o responsável, o senhor Jorge Silva Dantas. A Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar deflagrou procedimento licitatório com o objetivo de contratar escritório de advocacia pelo período de 12 meses para dar assessoria jurídica ao município. Destaco da instrução, o edital, a proposta de preço, parecer jurídico, o contrato propriamente dito e o extrato da publicação no devido diário oficial. A licitação foi realizada na modalidade de tomada de preço, na ocasião restou vencedor do certame, no escritório de advocacia Lima e Marinho, com seu devido CNPJ, em ato contínuo, adjudicado o objeto em favor da empresa. Nesses termos, diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato com vigência de 12 meses, no valor de R$ 180 mil entre o município de Pão de Açúcar e o escritório de advocacia supracitado. Encaminhada a documentação a essa Corte de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer número 2285/2014. É o relatório, com a palavra do Ministério Público. A regularidade, Excelência. Na mesma esteira do processo anterior, analisando todos os processos dos atos administrativos, em que figura como interessado o município de Pão de Açúcar e a história de advocacia, Marinho e Advogados, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato indigitado. Assim como o voto em discussão.
Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Por derradeiro, o processo terceiro de número 2798 de 2014, da Universidade Estadual de Ciências, Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, responsável Sr. José Jairo Campos Costa. Trata-se de um contrato. Análise do sistema, analista do sistema, Amanda Batista Modesto, através do memorando de número 049 de 2013, solicitou a contratação de uma empresa que desenvolva e implante o sistema acadêmico conforme a necessidade da universidade. A licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico, na ocasião restou vencedora do certame a empresa Solis, Cooperativa de Soluções Livres, Limitada, devidamente inscrito no seu CNPJ. O valor global do contrato referente aos autos é de R$ 315.390. Nesse termo de legalidade do procedimento, foi firmado o contrato número 010 de 2014. Encaminhada a documentação esta Corte de Contas, o Ministério Público, através de seu procurador de contas, Gustavo Santos, exareu o parecer número 90/2019 da 4ª Procuradoria. É o relatório. A palavra ao Ministério Público. O Ministério Público opinou pela regularidade, Excelência. Da mesma forma, nosso gabinete, analisando todos os processos, todos os dados do ato licitatório, opinou pelo votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para votar e registrar o contrato número 010 de 2014, que celebram entre si a UNEAL e a Solis, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Conselheira Maria Cleide, por favor. Senhor presidente, eu só queria neste momento ressaltar hoje nosso momento que nossa sessão plenária, onde nós aprovamos hoje a criação de uma súmula, né, uma proposta pelo conselheiro Rodrigo, que vai nos dar um grande amparo jurídico com relação a todas as prescrições. E acho que foi um passo assim, muito importante aqui do nosso tribunal. Então, gostaria nesse momento de ressaltar e parabenizar a conselheiro Rodrigo pela competência, da forma, com toda a clareza que ele trouxe a proposta e que foi aprovada aqui neste pleno, e que irá nos dar um grande embasamento, uma segurança jurídica em todos os processos aqui que traremos na Câmara. Então, só quero nesse momento ratificar e parabenizar o conselheiro Rodrigo, que fez um grande trabalho à frente dessa súmula. Continua facultada a palavra. Não tendo mais quem dela queira fazer uso, eu gostaria de ressaltar que na sessão da semana próxima passada, eu havia já, inclusive, informado a Vossas Excelências que não estaria aqui em função de uma reunião do IRBS. Só que essa reunião do IRBS, ela aconteceu ontem à tarde. Aí foi possível o meu retorno em tempo hábil para participar tanto da sessão plena quanto estar desfrutando da honrosa presença, convívio de Vossas Excelências nessa primeira Câmara. Então, já desejar agora, nesse momento, um bom carnaval a todos, viu? Na próxima semana nós não teremos sessão, porque na terça-feira ainda estamos nas festas de Momo. Então, desejar a todos um bom carnaval e convocar todos para a próxima sessão plenária, que ocorrerá na terça-feira, após as festas de Momo. Muito obrigado. Boas festas a todos.